Satisfação grandíssima em estar com vocês nesse dia em que queremos encerrar a semana do Evangelho Não Combina Com. Encerramos a semana, mas não encerramos a reflexão, a meditação sobre esses temas tão importantes para sermos de verdade cristãos, de verdade cidadãos com um coração amplo, grande, universal, como o coração de Jesus. Hoje vamos então enfrentar um outro tema importante como os outros que enfrentamos ao longo da semana. Hoje será o Evangelho não combina com indiferença. O que é indiferença? Procuramos colocar então um espelho, para ver o que é indiferença, e na frente dele colocamos o Evangelho para ver por que não combinam, por que não se dão bem essas duas realidades. Indo olhar para o dicionário de língua portuguesa, que eu preciso muito, vamos ver então o que significa a palavra indiferença. Vou ler para vocês. A indiferença é o estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações, falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração. Podemos dizer também de descaso. Bom, então por que não podemos combinar o Evangelho com a indiferença? Bom, simplesmente pelo fato que Jesus, ao longo da vida dele, por meio das palavras, das ações, das atitudes deles, mostrou a incompatibilidade entre essas coisas. Vamos fazer um pequeno passeio rápido para o Evangelho para ver o ponto de vista de Jesus sobre isso. É só pensar na parábola do bom samaritano, aquela cena quando o homem agredido por assaltantes, fica no chão e tem pessoas que passam, inclusive pessoas religiosas que amavam a Deus, que iam nos cultos, para louvar a Deus, mas passa na frente da pessoa que está lá na rua e vira o olhar do outro lado e vai para frente. Ao invés, o bom samaritano é aquela pessoa que, mesmo não sendo religiosa, olha só, é ela que cuida, que viu, sente compaixão e cuida dessa pessoa. Jesus exalta esse bom samaritano. Um outro episódio, uma outra parábola, é aquele do homem rico e do Lázaro. Lázaro era aquele pobre, coberto de chagas, e que, quando o rico passava na frente dele, nem olhava para ele. Só os cachorros que lambiam as feridas, as chagas de Lázaro prestavam atenção, nesse homem pobre. Mas quando os dois vão para a vida depois da vida terrena, será o Lázaro a estar com Deus e o homem rico estar no inferno, chamado de inferno. Uma outra parábola que Jesus conta, onde dá para perceber o que é que Jesus pensa sobre esses temas, é quando temos a parábola do julgamento final. Quando Jesus fala para alguns abençoados, eu amo vocês, venham a mim, vocês que cuidaram de mim quando eu era estrangeiro, quando eu estava na cadeia, quando eu estava na cama como doente, quando eu estava com fome, quando eu estava com sede, vocês me deram de comer, me deram de beber, vieram me visitar. Jesus fala uma palavra muito dura, dizendo: afastai-vos de mim, malditos, porque quando não fizeram tudo isso a um dos meus irmãos, que estão presos, que são estrangeiros, que estão sem comer e sem beber, foi a mim que não fizestes. Jesus aqui está consagrando a beleza da humanidade, do envolvimento, está pedindo para a gente tomar atenção a essa atitude que pode ser um risco para todos nós, a indiferença. Vamos ver um outro trecho, bem rapidinho. É um trecho que é familiar para todos nós, da multiplicação dos pães. Vou ler só um pedacinho para compreender como também aqui a indiferença não combina com o coração de Jesus. É assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada.
despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. O que é que aqui está acontecendo? Bom, os discípulos tinham acabado de viver um dia muito intenso de curas, de encontros, e Jesus, vendo o cansaço dele, pede para ele descansar e vão num lugar para descansar, mas ali encontram muitas pessoas que estão ainda necessitadas de Jesus. Jesus cuida delas, o coração dele se enche de compaixão, se envolve com aquela necessidade e cuida. Mas os discípulos, que na verdade naquele momento queriam só estar com Jesus e só comer aqueles 5 pães e 2 peixes que ele tinham, dão uma desculpa. Falam para Jesus: não, olha, é tarde, manda ele para casa que eles se virem de alguma forma, né? Que eles se virem. Bom, Jesus o que é que responde? Dá-lhes vós mesmos de comer. Olha que aqui tem uma distância muito grande entre uma atitude divina, que é aquela da compaixão, do cuidado, de se envolver, de colocar o coração a risco para o outro. O Papa Francisco fala: prefiro uma igreja acidentada, uma igreja com a batina suja, que uma igreja ordenadinha, toda perfeitinha, mas porque não se envolveu com os outros. Então temos uma distância entre esse mundo do envolvimento e o mundo da indiferença. Às vezes preenchido de tantas desculpas, né? Eles não são dos nossos, eles são pecadores, ou eles não merecem, ou os problemas são outros. Perante Jesus, não podemos assim nos esconder perante esse grande perigo que é a cultura da indiferença. Os nossos papas, de João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, nos alertaram sobre a importância desse tema. Papa Francisco falou assim: a indiferença é uma crise pior que a pandemia. Isso é espalhado pelo pensamento de que a vida é melhor se é melhor para mim. Bento XVI fala assim: cuidado, porque hoje o maior perigo para a nossa cristandade, o cristianismo, na atualidade, é a indiferença. João Paulo II diz assim: ninguém pode calar ou permanecer indiferente quando crianças inocentes sofrem, são marginalizadas ou quando se fere sua dignidade. Então nós temos de verdade que olhar para o Evangelho e ver quem são hoje os marginalizados, quem são hoje com que Jesus se identifica. Só pensar quem hoje é rejeitado, quem hoje é afastado. Estamos num tempo muito complexo, em que os irmãos também diferente da cultura dominante, né? Então são irmãos, por exemplo, os irmãos quilombolas, né? De uma cultura afro, né? Que talvez não é comum para todos, mas é uma cultura importantíssima. O mundo nos pertence. As comunidades indígenas que estão sofrendo, né? Também pelo preconceito e também pela falta de cuidado com a situação da pandemia. Todas as pessoas que sofrem marginalizadas por vários motivos, pela orientação sexual, como falamos várias vezes, também as pessoas mais fragilizadas da sociedade, os pobres, as mulheres que ainda hoje sofrem preconceito. Ainda hoje se escuta quando uma mulher é estuprada, ela mereceu porque não estava bem vestida, ela procurou. A indiferença que pode entrar no meu coração e não me fazer sentir a dor do irmão. Então, somos chamados hoje a detectar palavras que fazem mal, que levam ao caminho da indiferença, e palavras, em vez, saudáveis, evangélicas. Palavras-chave negativas como: e daí? Não me importo, não está comigo. Eles merecem, eles não são do bem. E palavras positivas: eu me importo. Tem a ver comigo. Mexer com ele é mexer comigo. Me interessa. Essas são as palavras que combinam com o Evangelho, porque são as palavras do mesmo Jesus. O que é que eu posso fazer para? É verdade que talvez nunca podemos fazer tudo, mas
se perguntar ao menos o que é que eu posso fazer, o que é que eu sentiria se estivesse naquele lugar. Rezemos, meus irmãos, minhas irmãs, para que o nosso coração, o meu, o teu, o da igreja do mundo, possa bater em sintonia com o coração de Jesus. Então digamos, eu me importo.